Eu tô sempre aqui no canal mostrando para vocês como vocês podem ganhar mais, como vocês conseguirem uma carreira melhor, e tudo passa por uma coisa bem simples que é negociação de salário, como você se posicionar e tudo mais. Só que eu vi uma postagem no LinkedIn, cara, eu percebi que vocês ainda assim, muita gente, não são vocês, mas né, a maioria das pessoas ainda não se tocou ainda no poder que tem quando você vai para uma entrevista, como é que funciona uma entrevista. Vocês acham que geralmente é só vocês que estão sendo avaliados, vocês acham que é só o entrevistador, a empresa que pode colocar ali exigências e vocês só podem aceitar ou não a proposta. Não é bem assim. Se esse quadrado que está aqui, né, para alguns vão estar aqui em cima, para outros vão estar aqui do lado, que é essa média salarial. O que vocês acham dessa média salarial? Tá? Se vocês acham que isso aí está normal ou não, ou seja, para um estágio 2.500, para o júnior 5, para o pleno 8.000 e alguma coisa, para o sênior 17 e para especialistas, tech lead e tudo mais 20.000. Eu já vou dar um pause aí, pensa sobre isso aí se vocês quiserem e comenta aqui pra mim, aí deixa um comentário aí no vídeo, se vocês acham que isso tá dentro ou não fora da margem. Eu vou dizer minha opinião aqui pra vocês, baseado em quando eu já vivia no Brasil ainda, há uns 3 anos e alguma coisa, já, e eu posso dizer que tá quase totalmente errado. Aí eu já vou comentar com vocês já, mas tem um mindset aqui por trás, tem uma coisa por trás desses números aqui, que é onde o brasileiro erra bastante, onde vocês erram muito quando vocês vão para uma entrevista. Eu vou tirar aqui, bem, basicamente o que acontece, pessoal. Quando você vai para uma entrevista, a primeira coisa que você tem que saber é o salário oferecido por aquela vaga não é o salário final. O que eu estou querendo dizer é, não é porque a vaga oferece 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 mil reais que é o que você vai aceitar. Por exemplo, já teve caso já de uma empresa que me ofereceu 10 mil, alguma coisa assim. Eu recusei e depois vieram com uma proposta de 16 mil, mais alguns bônus que meu salário ia, assim, ficar um salário bem alto. Então, é isso que vocês têm que entender. O salário que eles estão colocando, ele é apenas uma referência e muitas das vezes, em alguns cargos, principalmente quando você já está sênior, a empresa espera que você negocie. Ela quer conhecer, porque ela não quer atrair o candidato necessariamente pelo salário. Ela busca que o candidato também se identifique com a empresa, tudo mais. Tem uma questão do fit, a empresa está fazendo uma compra de longo prazo, ela está disposta a pagar bem, mas ela quer que o profissional, é até um pouco cômico isso, né? Ela quer que o profissional vá, mas não só pelo motivo do salário, e sim pelo que a empresa está a oferecer e tudo mais. Eu sei que cada um pensa de uma forma diferente, né? Geralmente as pessoas seguiam só pelo dinheiro, mas se a gente for olhar aqui, tá? Eu vou dar uma visão rápida aqui antes de continuar. Para um estágio, 2.500, eu acho que está muito. Sendo bem sincero, eu sei que a realidade do Brasil, Jefferson, mas está tudo caro, só de mercado é 1.000 e alguma coisa, que tal. Cara, a gente está falando de um estágio de uma pessoa que tem experiência zero, zero. É muito, tá? Posso dizer para vocês que é muito, no geral, tá? É um valor bem elevado. Claro, se a empresa está pagando isso aí, maravilha. Mas quando você está no estágio, você tem que entender o seguinte, você está ali pela experiência, é a etapa que você precisa. Você precisa pagar suas contas ali, mas não é onde você vai construir a tua vida, né, de ganhar muito dinheiro. Agora, obviamente, você está fazendo aí engenharia de IA, alguma coisa assim no topo, né, que está agora no momento. Aí, meu amigo, o céu é o limite. Realmente você tem que pedir dinheiro mesmo, porque você tem que ver o seu valor de mercado. Agora, se você está fazendo análise de sistema e espera ganhar esse valor, boa sorte. Eu acho difícil. Ciência da computação também seria difícil, ainda mais nesse momento. E aí a gente vai para um júnior, 5.000. Olha, o que acontece? Quando eu trabalhava no Brasil, já tinha um júnior ganhando 4.000, alguma coisa. É viável, mas não é o mais comum. Nessa faixa aqui, essas duas faixas, tanto do estágio quanto do júnior, é uma faixa que você não tem muito como negociar com a empresa, porque a empresa, você não tem muito o que oferecer para ela. O que você tem que oferecer é o quê? A sua experiência, como você vai resolver problemas, como é que você vai agregar para o negócio dela, como é que você vai gerar dinheiro para ela. E sendo um júnior, você ainda não tem essa expertise, essas habilidades para fazer isso. Então, você tem que ser um pouco mais modesto aqui, colocar, né, a sandália da humildade, cortar as contas, né, para tentar, depois de 1 ano, 2 anos ali, você já consegue já negociar com a empresa. Mas se você é júnior, e principalmente quando eu falo júnior no entry level, que você está iniciando, né, tem talvez 6 meses de experiência, 5 meses de experiência, 1 ano ali de experiência, é difícil, tá? Se chegar a oferecer isso aí, beleza. Mas geralmente eu acredito que a empresa normal aí oferecerem uns 3.000 alguma coisa nesse momento, tá? Ou daí até mais para baixo, até para baixo. Ofereceu 5.000, beleza. Aí então a gente já vem numa faixa que eu já penso o contrário. Quando a gente vem aqui de pleno para especialista. O pleno, cara, é um pessoal que geralmente fica no meio no limbo e as pessoas não sabem muito bem como é que elas estão. Mas o pleno já é um cara que já resolve.
problemas. É um cara que você já consegue botar para trabalhar sozinho, é um cara que muitas das vezes ali é ele que segura a maioria dos pepinos, porque a coisa geralmente quando vai para o sênior, né, depende muito, por exemplo, quando a gente está falando de suporte a aplicações, geralmente o sênior é o cara que resolve pepinos, coisas mais complexas mesmo, tudo mais. Mas a grande maioria dos pepinos, né, quem resolve são os plenos, que está ali no dia a dia ali, são eles que resolvem a grande maioria. E você já tem, na minha opinião, você já tem uma boa margem de negociação aqui, né? Mas eu já vou falar sobre como. Eu sei que não é fácil só chegar e falar assim: ah, vou lá negociar, a empresa fala não, eu fico sem emprego. Eu vou dizer como é que você contorna isso, tá? Fica calmo. Mas, principalmente o pleno, vocês têm um poder muito grande, que vocês já têm alguma experiência, vocês já têm alguma bagagem, vocês já têm o que mostrar, vocês já conseguem provar para a empresa que vocês conseguem resolver os problemas, né, a maioria dos problemas. Então, o pleno é o seguinte, depende muito do tamanho da empresa, tá? O que eu acho desse salário aí. Ele pode ser um pouco menos, pode ser aí uns 6, 7 mil, talvez até 5 mil mesmo, pode ser se a empresa for pequena, mas se for para uma empresa de médio ou grande porte, eu já cairia para 10 mil, já pediria 10 mil. Levando em consideração, pelo menos o cenário que eu vi no Brasil, de inflação, de tudo caro, eu acho que esse seria o salário do pleno aí, de 9, 10 mil, 8.466. Eu não acho que seja o mais aplicável no Brasil, eu acho que tem muitas empresas que pagam menos que isso, mas eu acho que é um salário justo para o pleno, porque ele é um cara que como eu falei, é um cara que é um pouco esquecido muitas das vezes, mas já é um cara que resolve muitos problemas. Aí vocês não reparam aqui não, tá, pessoal? Quando eu estou arrumando aqui ainda, tem um monte de caixa aqui ainda para reparar, aqui para arrumar, tal. Eu estou aqui arrumando o escritório aqui, mas vai ficar legal. E aí a gente vem pro sênior. Cara, aqui é onde você tá, vamos dizer assim, numa... Como eu posso passar para vocês? Onde poucas pessoas estão. E aqui é onde você tem mais poder. Né? Quanto mais responsabilidade o cargo quiser, né? Porque tem sêniors e sêniors. A empresa às vezes coloca sênior lá, mas é para dar suporte a uma aplicação onde você é mais um no meio de um monte. Aí fica um pouco difícil de você negociar com a empresa, porque você é apenas mais um. Agora, quando você é um sênior, principalmente referência, que vai mentorar o time muitas das vezes, vai resolver problemas mais complexos, você já entende do negócio, já tem uma experiência naquela indústria. Quando eu falo experiência, não pensa aqui em tecnologia. Imagina, você vai trabalhar no setor farmacêutico, você já tem expertise em farmacêutico, vai trabalhar com seguros, já tem expertise em seguros, vai trabalhar com segurança da informação, já tem expertise em segurança da informação. Então, o seu valor agregado, principalmente nesse momento agora de GNIs, ele aumenta, porque é o seu conhecimento ao negócio, adicionado ao fator de negócio. Principalmente se você também se comunica bem, sabe fazer uma apresentação. Eu já cansei de falar aqui sobre o inglês, e não vou ficar falando aqui da importância do inglês, eu espero que nessa altura você já tenha entendido. Então, o sênior, beleza, 14 mil é um salário ruim? Não é um salário ruim, eu acho que dá para ter uma vida legal no Brasil, com 14 mil, legal. Quando eu falo legal, não é, eu vou viajar todo direto, não. Você consegue ter seu carrinho ali na sua casa e tal, consegue ter uma vida ok. Mas se você tem filho, eu sei também que já fica apertado, né? Porque tem escola e tudo mais. Mas esse sênior aí, você consegue chegar até 20 mil, tá? E aí uma estratégia que eu já fiz vídeo aqui, cara, cansei de falar, se você já tem inglês, como eu falei, do Brasil você trabalha para o exterior, pega um contrato de 3, 4 mil dólares, e aí você consegue escalar isso aí, tem algumas formas e tal. Enfim, se você é sênior, seja na tecnologia que for, por mais que hoje em dia já não esteja na bonança de outros tempos, você consegue sim um bom salário. E aí vem uma área aqui que, assim, eu acho até graça. Porque essa parte aqui de especialista, né, tech lead, principal software, assim, legal, um salário de 20 mil é legal, cara, mas eu já ganhava esse salário, sei lá, cara, é o que? Há quase 4 anos atrás. Então, assim, beleza, é um salário legal, não é um salário, assim, injusto, não dá pra dizer que é um salário injusto, pode ser até um pouquinho menos, mas sendo bem sincero, principalmente se você estiver em São Paulo, ou então estiver trabalhando para o exterior, esse é um salário que eu diria até baixo. Você consegue bem mais do que isso aí. Tem muita gente ganhando mais. Mas, novamente, isso vai passar muito por qual produto que você suporta, qual o tamanho da empresa, quanto de faturamento você gera para a minha empresa. Por exemplo, como eu falei, eu ganhava bem mais do que isso, mas nos primeiros 6 meses de empresa eu gerei uma economia de 300 mil dólares. Então, né, aí depois mais o que foi até o final do ano, com uma estratégia de capacitar o time, a gente tirou uma consultoria que custava quase 600 mil reais para a empresa. Não precisamos mais dessa consultoria. Então, olha o valor que eu estou retornando para a empresa. Então, justificava o meu salário. Então, por isso, quando você é especialista, você geralmente resolve problemas grandes, complexos, de alto impacto no negócio. E se você souber como você se vender, você consegue pedir muito mais do que isso aqui. Muito mais. Tá? E a empresa paga. Inclusive, você pode até usar a estratégia de chegar ok, aceitando aí um pouco mais do que isso daí,
e falar, olha, beleza, mas se eu mostrar para vocês aqui o meu resultado e tal, tudo mais, vocês estão abertos a negociar o salário, aumentar o salário. Enfim, tem várias estratégias. Agora, eu vou falar aqui, que é o pulo, né, do gato, né, a questão principal do que por que vocês têm medo de negociar. Tá, eu sei, pessoal, eu tô fora do Brasil já há quase 4 anos aí, mas eu entendo vocês. Eu fui no Brasil, foi esse ano, final do ano passado, né, em dezembro. Eu vi a realidade, eu sempre estou em contato com a pessoa do Brasil, eu sei como é que é difícil, como as coisas são caras, os boletos não param de chegar, né, as contas são altas, mas a questão é o seguinte, tudo passa por uma reserva financeira. Eu vejo que muita gente que não negocia salário, aceita a primeira proposta, sai se aplicando para um monte de vaga, e a primeira que pagar um salário que pague as contas, ele aceita. E isso é a maior trava que vocês têm na carreira de vocês, na vida de vocês, tá? Eu falo aqui carreira, mas entenda como vida, tá bom? A vida toda de vocês. Porque vocês aceitam o primeiro salário, às vezes eu, por exemplo, entrevistava a pessoa, aqui em Portugal até entrevistei algumas pessoas, a pessoa pedindo 1.200, a gente podia pagar mais, o dobro disso, até mais do que isso. E fica difícil, porque como recrutador, por mais que assim eu vou sugerir um salário um pouco maior para não ficar, né, muito defasado, mas eu sou obrigado, quando eu estou com a camisa da empresa, vestindo a camisa da empresa, também olhar pela empresa. Eu não posso simplesmente, não, ele merece, eu vou dar para ajudar ele um salário de tanto, que é o nosso topo, que é o nosso limite. Não, não posso fazer isso. Né? Que eu não vou estar sendo profissional, então tem que olhar do lado da empresa. E aí que me deixa triste, porque a mesma coisa acontecia no Brasil, o profissional tinha que negociar, entendeu? O profissional tem que negociar, a gente espera que o profissional negocie. Porque a gente coloca ali um salário, vamos supor, tá? A gente quer sei lá, um pleno. Aí a gente coloca um salário lá de 5 mil. Mas se o cara for muito bom, ou ele tiver muita experiência, ou combinar muito com a vaga, tiver fit, o fit cultural, a equipe gostar, que eu também fazia entrevista junto com a equipe, cara, a gente está disposto a pagar um pouco mais, porque é um cara que vale, que vai agregar, vai se encaixar melhor, a curva de aprendizagem dele, de adaptabilidade, de retorno para a empresa é menor, então a gente vai querer adicionar esse cara. Agora, se o cara simplesmente oferecer 5, o cara falou, ah, não, eu quero aceitar 5. Cara, por padrão, eu vou pagar no máximo 6 para esse cara, sendo que eu poderia pagar os 8 e alguma coisa. Mas o cara tem que negociar. O cara, você não vai chegar e falar assim, ah, não, por esse salário não aceito. Não é assim. Como é que funciona a negociação, né? Tu chega pro RH e fala assim, olha, eu entendo que vocês estão oferecendo esse salário e tal, mas infelizmente está um pouquinho defasado do meu range, né, do que eu venho buscando e até mesmo para que eu possa ter que a equipe fazer um plano de longo prazo. Eu queria saber se vocês não têm uma nova proposta para fazer um pouco maior, para que a gente possa, né, chegar num acordo. E sempre, 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 tente não fazer só uma entrevista, tá? Só em processo seletivo. Tente estar em mais de um, porque nesse caso geralmente você vai ter mais de uma oferta. E aí você fala assim, eu já estou em outro processo seletivo, tá, mas eu gostei daqui da empresa. Se você gostar também, deixa eu tirar aqui o coisa aqui. Se você realmente gostar, se você não gostar da empresa, não vá só pelo salário, entendeu? Não vale a pena. E você pede um pouco mais. E, cara, eles geralmente vão oferecer. Se a empresa falar assim, ah, não tem, isso aqui é o limite, uma. Ou eles realmente têm ali um limite bem apertado, porque está com caixa apertada, e outras coisas, ou eles só te veem como número. Aí, se a empresa só te vê como número, meu amigo, eu recomendo que você nem vá para essa empresa, tente uma outra empresa. Por mais que o mercado eu sei que não está tão bom assim, ainda tem muita empresa, tem muita oportunidade para bons profissionais, tá? E para você negociar tudo isso, passa tudo pela reserva financeira, porque né, você tem conta para pagar, né, tem crianças para comer, beber, morar, vestir, né, se arrumar, tudo mais, tudo custa dinheiro. Então você precisa de uma reserva financeira. E faz primeiro de 6 meses, de um mês, né, depois de um mês, bota uma meta para 3 meses de reserva financeira, e aí depois de 6 meses. Cara, e daí você já consegue negociar, entendeu? Porque é o seu colchão. E é por isso que a reserva financeira é importante. Ela te dá tranquilidade de você passar numa entrevista, você gostou, mas o cara te ofereceu um salário muito baixo, você fala não. Fala, olha, obrigado, agradeço, mas não. E aí também coloque a sandalinha da humildade, tá? Não é porque a empresa não pode pagar o que você quer, o que você acha que você vale, que você vai falar assim, ah, por esse salário não quero não, muito obrigado, tchau. E ser grosso, porque muita gente tá, dessa forma, porque o mundo dá voltas, cara. Tem pessoas, por exemplo, são poucas, mas algumas pessoas que eu entrevistei no Brasil que comigo nunca mais vai ter oportunidade. Infelizmente, uma delas até um colega, que já cheguei a trabalhar com ele, mas nunca mais eu vou trabalhar, porque é arrogância, cara. Entrevistei uma pessoa que era ótima, era excelente, podia ter ganhado um salário muito bom, mas foi arrogante na entrevista. Eu e mais outros 2 entrevistadores, a gente acordou, eu falei com ele, olha, eu não contrataria por conta disso, não faz o perfil da empresa. Eles fizeram o mesmo feedback e não contrataram, e a pessoa não entra mais na empresa. Essa pessoa não entra mais na empresa. Então, isso é muito importante, ter essa mentalidade de que você, ok, se a empresa não quer pagar o que você quer, você fez todo o processo, é chato, eu entendo, mas ser humilde, porque sabe o que acontece?
Teve essa empresa que me ofereceu, né, quase o dobro do salário, na verdade foi mais do que o dobro do salário. Na primeira proposta eu falei assim, olha, eu vou pensar tal, tal. Aí ele me ligou de novo, e aí, você já pensou? Eu falei, cara, eu pensei, eu agradeço, mas por esse valor não faz sentido eu sair, eu tô bem na minha empresa, estava mesmo, na empresa que eu estava antes de ir para essa vaga, mas eu agradeço tal, e assim, o recrutador super gente boa, e aí beleza, cara, passou um dia, 2 dias eu acho, ele me ligou, falou, ó, falei com o diretor gostou de você, quer você aqui, quer que você venha aqui pra gente conversar, e o que eu vou te oferecer é outra coisa, totalmente diferente. E aí, cara, me fez uma proposta daquelas que você ouve assim e fala assim, ah, não tem como eu recusar. E aí eu aceitei a proposta. E isso acontece com vocês também, principalmente quando vocês estão de pleno para sênior. Às vezes você está como pleno ali buscando uma vaga de pleno, a empresa realmente não pode te pagar o que você pediu, mas ela não pode te pagar como pleno. Ela fala assim, não, cara, ele tem tanta experiência, passou aqui no nosso processo seletivo, contrata o cara como sênior. E aí você, pum, ganha uma promoção. Às vezes você já está pronto para ser sênior e nem sabe. Às vezes você está pronto para ser especialista e não sabe. Então, é isso que eu queria falar assim para resumir tudo, pessoal. Quando você pega a média salarial por nível, o importante é qual é o seu range, quanto que você vale. Você precisa fazer essa pesquisa, conversar. Os brasileiros precisam aprender a conversar sobre o salário, abrir. Quanto é que você ganha? E você. Nos Estados Unidos se fazem muito isso, para você saber o seu valor. E aí você, quando for para a entrevista, saber, falar, olha, eu queria tanto, você pesquisar sobre a empresa antes, tem como no Glassdoor você vê uma média salarial de quantas pessoas ganham naquela empresa, ou usa o chat GPT, apesar que erra pra caramba, né? Nesse caso aí. Mas vocês têm que fazer essa pesquisa para chegar já na entrevista e saber o quanto pedir, tá bom? E seja você aí no Brasil, isso também serve para você que está aqui também na Europa. Eu sei que muito brasileiro que chega aqui na Europa está preocupado com esse contrato permanente e tal, mas, cara, se você é bom, se você é referência no que você faz, você pode pedir um salário a mais que alguma empresa vai te pagar. Muitas consultorias querem economizar, é verdade, mas você vai encontrar uma empresa que pague o seu valor exato. E aí, novamente, tudo entra, você tem um colchão financeiro, uma reserva financeira, para você ter essa tranquilidade de negociar. Basicamente é isso, pessoal. E em breve eu vou mostrar para vocês aí um pouco da minha viagem em Sevilha também, que eu fiz. Eu filmei lá bastante coisa lá, não tive tempo de editar ainda. Tô bem cansado esses dias, estou estudando bastante aqui. ¿Qué tienes? ¡Otros 5 euros! ¿De dónde? ¡Directamente do Brasil, caralho! Brasil. E, bem, enfim. E o canal vai continuando, pessoal. Enquanto eu tiver com tempo livre ainda e conseguir, o canal vai continuando aí. Quero agradecer vocês que estão aí me seguindo. Deixa nos comentários o que vocês acham. Eu aqui no canal vou começar a falar sobre outras coisas também. Vou deixar vocês aí com umas imagens aqui de Sevilha. Espero que vocês gostem. E é isso. Até a próxima, pessoal. Sorry. Hey.